Bom dia, amados irmãos. É muito bom estarmos aqui de novo na manhã deste dia agradável, de bênçãos. Muito obrigado aí desde já pela presença de todos, né? Estou vendo aí o pessoal já chegando, né? Para estudarmos mais um pouco da palavra de Deus, e é uma alegria a gente levantar cedo, e contemplar a beleza da glória de Deus, como o salmista disse, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia, né, as suas obras, né? E graças a Deus perceber que todos os irmãos, né, acordaram bem, em paz, né, no consolo do Espírito Santo, e nós só temos a louvar a Deus, né, por causa deste dia bom, agradável, na presença de Deus. Nós vamos orar então, que nós não podemos demorar, né? Até porque daqui a pouco o Ministério Infantil Gênesis vai estar entrando aqui, né, para fazer o seu trabalho também com as crianças. Então por isso vamos orar, para a gente dar início ao nosso estudo, né? Nós, como já anunciei, nós vamos iniciar uma série de estudos, né, a respeito das Escrituras Sagradas, a respeito da palavra de Deus, né, sobre a Bíblia. E é importante que as famílias, né, se organizem, né, para que todos possam participar. É um estudo que nós já estávamos dando aqui na igreja nas quartas-feiras, mas que nós paramos, por causa aqui da reclusão, da quarentena. E nós vamos iniciar, né? Ou seja, vamos começar do início de novo, né, sobre esse estudo sobre as Escrituras Sagradas, né? E a gente então conta com a presença dos irmãos aí nos acompanhando. Esses estudos serão dados no domingo, nesse horário das 9 horas, e também na quarta-feira, né, nós estaremos dando esse estudo bíblico, nessa série de estudos, no domingo, 9 horas, e quarta-feira. E a gente conta aí com a presença de todos os irmãos, né, nessa série de estudos que estaremos dando aqui na nossa live. Vamos fechar os nossos olhos e vamos então orar. Nós te damos graças, ó Deus, pela manhã deste dia na tua presença, pela oportunidade que o Senhor nos dá para estudar a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar nos dando então orientação, para que possamos estar compreendendo as riquezas que a tua palavra tem para as nossas vidas. Abençoa as famílias, ó Deus, que já estão aí reunidas nas salas, ó Deus, com esse propósito, na expectativa do que nós vamos estudar hoje. E fala, Deus, ao nosso coração de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Os irmãos estão ouvindo bem aí, né? Que nós estamos aqui dentro do templo, né? E aqui o templo tem um eco, né, diferente quando eu faço lá no gabinete pastoral, lá de casa, do nosso escritório, e aqui no templo dá um eco. E eu espero que os irmãos estejam assistindo bem, ouvindo bem aqui o nosso estudo. Nós temos aqui o templo antigo, né? Mas só que o pessoal do MIG está organizando para fazer a live do MIG lá 10 horas, que lá o eco é melhor aqui no templo antigo do que aqui no templo novo. Mas como o pessoal do MIG está lá organizando para daqui a pouco entrar às 10 horas, então estou usando aqui o espaço do templo, mas o espaço do templo não é bom igual ali do antigo templo, que dá mais eco. Mas eu espero que os irmãos estejam acompanhando bem e ouvindo bem aí a nossa transmissão, a nossa fala. Tudo bem, irmãos? Como nós falamos, vamos iniciar uma série de estudo bíblico sobre as Escrituras Sagradas, todos os domingos, 9 horas da manhã, e quarta-feira. Então, hoje nós vamos ver a parte introdutória, deste estudo, e a gente começa a falar sobre o que é a Bíblia, Então, a Bíblia, ela é de fato uma biblioteca, e ela é uma rica biblioteca, porque ela contém vários livros, Então, quando você compra uma Bíblia, na verdade você está comprando uma biblioteca. Então, nós podemos dizer, acertadamente,
que a Bíblia, ela é a biblioteca de Deus. Ela é a biblioteca de Deus. A Bíblia, ela foi escrita, irmãos, mais ou menos em 1600 anos. Num período de 1600 anos, a Bíblia foi escrita. Aproximadamente, ela também foi escrita por 40 autores diferentes. Então, ela foi escrita mais ou menos por 1600 anos e ela teve como autoria, os seus autores, mais ou menos 40 autores. No Antigo Testamento, a Bíblia é dividida em dois grupos, o Velho Testamento, o Novo Testamento, ou Antiga Aliança, e Nova Aliança, ou o Antigo Concerto, e um Novo Concerto de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento, amados, a Bíblia tem 39 livros. O Velho Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. O Antigo Testamento, ele tem 929 capítulos. O Novo Testamento tem 260 capítulos. Ele tem nos seus autores 30 autores. Ele tem 30 autores no Velho Testamento e tem 10 autores no Novo Testamento. Ele tem também, amados, no Velho Testamento, tem 23.214 versículos. No Velho Testamento, a Bíblia tem 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 7.959 versículos. A Bíblia, amados, ela também foi escrita em 2 idiomas. No Velho Testamento, ele foi escrito, a Bíblia foi escrita em hebraico. O Novo Testamento, ele foi escrito no grego, chamado de grego koiné, ou seja, que é um grego da língua popular da época, um grego simples. Então, o hebraico, o Velho Testamento, e o grego koiné, no Novo Testamento. O verso central das Escrituras é 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 8, que é o verso central das Escrituras. É 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 8, quer dizer, no Velho Testamento. O versículo central do Novo Testamento é Atos, no capítulo 17, versículo 17. Então, o versículo central do Antigo Testamento, 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 8. O verso central do Novo Testamento é Atos, no capítulo 17, versículo 17. O capítulo central, nós vimos os versos aí em 2 Crônicas e Atos. O capítulo central do Velho Testamento é Jó, no capítulo 2. Do Velho Testamento, o capítulo central é Jó, no capítulo 2. O capítulo central do Novo Testamento é Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. O livro, meus irmãos, que está no centro, do Antigo Testamento é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios está exatamente no centro. Quando você abre a Bíblia, no meiozinho, que você abre Provérbios, então você está no centro das Escrituras, do Velho Testamento.
No Novo Testamento, o livro central é 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses é o livro central do Novo Testamento. O menor verso do Antigo Testamento, é Êxodo capítulo 20, versículo 13. É o menor verso do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, versículo 13. O menor verso do Novo Testamento é João, no capítulo 11, versículo 35. É o menor verso do Antigo Testamento. O maior verso do Antigo Testamento está lá em Esther, no capítulo 8, versículo 9. O maior verso do Novo Testamento está em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4. Então, meus irmãos, a mensagem, então, principal, vamos prestar atenção aqui. A mensagem principal do Antigo Testamento é: Jesus virá. É a mensagem principal do Antigo Testamento. Jesus virá. A mensagem principal do Novo Testamento é: Jesus veio. De fato, é a grande mensagem da igreja: Jesus veio. Então, amados, qual é o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos. O maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos. O menor livro da Bíblia é 2 João, a segunda epístola do apóstolo João. É o menor livro da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia, é o Salmo 119. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. O menor verso da Bíblia, preste atenção, o menor verso da Bíblia é Êxodo, no capítulo 30, versículo 13. O maior verso da Bíblia é Esther, no capítulo 8, versículo 9. É o maior verso da Bíblia. O versículo central da Bíblia, é o Salmo 118, versículo 8. É o versículo central da Bíblia. Amados irmãos, agora nós vamos pensar um pouco, hoje nós estamos estudando a parte introdutória desta série de estudos sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia, que nós vamos dar aqui nos domingos, 9 horas da manhã, e nas quartas-feiras. Então, vamos pensar um pouco agora as características dos escritores bíblicos, as suas qualificações, o que eles faziam, para que os irmãos possam ter noção dos escritores, que nós falamos, que foram 40 escritores, que nesses 1600 anos, escreveram
as Escrituras Sagradas, né? Conforme a nossa fé, inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós conhecemos o autor Paulo. A Bíblia diz que Paulo era um homem muito culto, formado na mais importante universidade hebraica, né? Na época, que era a Universidade de Gamaliel, que era o nome dado, né, ao conceituado mestre da Antiga Aliança Gamaliel. Então, a Universidade de Jerusalém recebeu esse nome de Gamaliel, que é a mais universidade israelita, e Paulo estudou ali, era um homem muito culto. Amós, ele era boiadeiro, um vaqueiro, em outras palavras. Samuel, ele era um sacerdote. Davi escreveu muitos textos, especialmente poesias, Ele era rei. Mateus, ele era um funcionário público. Pedro, amados, quem era Pedro? Era pescador, igual o pastor Carlos aqui. Eu fui criado na pescaria também, de formas que, para aqueles que não sabem, eu sei fazer todo o material de pesca, tarrafa, rede, caçador. Eu fui criado nisso, em pescaria, Moisés, o grande legislador de Israel, Então Moisés, legislador, foi ele que Deus usou para escrever as leis da organização do Estado de Israel, Moisés. O grande Lucas, a Bíblia diz que Lucas era um médico, Paulo chama Lucas do médico amado, Então, muito obrigado aí, amada irmã Flávia Dóia, que está aí transmitindo a mensagem aqui para mim. Deus abençoe. Então, amados irmãos, sobre essa questão das Escrituras, o que foi que Deus falou? O que foi que Deus falou aos profetas? E aqui nós começamos a ver aspectos introdutórios importantes. Em Êxodo, no capítulo 17, versículo 4, o que foi que Deus falou para Moisés? Lá diz assim, em Êxodo 17, 14: diz o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. Êxodo 17, 14. Escreve isto para a memória num livro, diz o Senhor a Moisés. E Moisés então escreveu. Em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 11, registra-se desta forma: disse o Senhor a Samuel. Disse o Senhor a Samuel. Em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 2, registra-se assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Em Jeremias, no capítulo 16, os versos 1, 5, 9 e 14, registra-se desta forma: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 2, verso 1, e no capítulo 30, verso 8, registra-se desta forma: palavra que em visão
veio a Isaías: escreve-o num livro. Em Ezequiel, no capítulo 1, verso 3, e no capítulo 43, verso 11, registra-se desta forma: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel: escreve isto na sua presença. Então, amados, por que nós, cristãos, temos a Bíblia como a palavra de Deus? Porque todos os profetas, como os irmãos viram aqui nas citações, do início das falas proféticas, todos eles afirmam que recebeu a mensagem diretamente de Deus. Então, os profetas, ao registrar a profecia, eles então sempre falavam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não é assim diz o profeta, mas assim diz o Senhor. Portanto, amados irmãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, transmitida na instrumentalidade dos profetas. Amados irmãos, o Antigo Testamento, como nós já falamos na parte lá atrás, ela foi escrita em hebraico. E em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, todos nós conhecemos de cor. Gênesis capítulo 1, versículo 1, lá diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o livro, o primeiro livro escrito por Moisés, dá início dizendo que foi Deus que criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em João, no capítulo 1, versículo 1, que foi escrito em grego, em axim, re hologos, kai hologos, re proston kai feon, re hologos. Que eu estudei mais foi o grego. Então, o que está escrito aí? Em axim, re hologos, kai hologos, re proston kai feos, re hologos. O que está escrito? No princípio é a palavra logos e kai hologos e o logos e a palavra reproston estava para Deus ou estava com Deus? Reproston feon estava para Deus ou estava com Deus? Kai feos re hologos e Deus feos Reologos é a palavra. No princípio é a palavra, e a palavra estava para com Deus ou com Deus, e a palavra e Deus é a palavra. Então, os dois autores importantes, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, afirmam que Deus é a palavra criadora de todas as coisas, e João, no seu prólogo do livro do Evangelho, ele afirma que Cristo, ele é a própria palavra criadora de todas as coisas. O Antigo Testamento, amados, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, o livro do Antigo Testamento, ele é dividido assim. Livros da lei, que são 5 livros da lei, 5 livros da lei. Os livros históricos, que são 12 livros históricos.
São os livros poéticos, que são 5, os profetas maiores, que são 5, os profetas menores, que são 12, que vão de Oséias a Malaquias. Então, como é que se divide? 5, 12, 5, 5, 12. Vamos falar novamente? É só para fazer assim com a mão, assim, ó. Fazer assim com as mãos. 5, 12, 5, 5, 12. São 5 livros da lei: Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Os 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Os 5 livros poéticos, que ficam no centro do Antigo Testamento: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E os 5 livros profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os 12 profetas menores, que começa aqui em Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, e aí vai até Malaquias, e assim se divide o Antigo Testamento. Como é que se divide o Novo Testamento? O Novo Testamento, amados irmãos, se divide assim: os evangelhos, coloca a mão assim, os evangelhos, que são 4, livro histórico, que é o livro de Atos. Ele é histórico por quê? Porque o livro de Atos registra-se o início da igreja, da história da igreja. Então o início da igreja, a história da igreja está no livro de Atos, é só o livro de Atos, é um só. As epístolas paulinas, então nós colocamos, alguns colocam 13, mas eu prefiro seguir a divisão tradicional clássica, que é 14, que vai de Romanos até Hebreus. Por que alguns colocam 13? Porque alguns historiadores tiram o livro de Hebreus da autoria paulina, porque aqueles que estudam a Bíblia sabem que o livro de Hebreus não tem autoria. Então alguns, nós não vamos entrar nessa questão agora, do estudo sobre a autoria do livro de Hebreus, mas tradicionalmente se coloca o livro de Hebreus na hipótese da autoria de Paulo. Então, se Hebreus entra na autoria de Paulo, então são 14 livros, escritos pelo apóstolo Paulo, que vai de Roma, a carta aos Romanos, até a carta aos Hebreus. Depois vem as epístolas gerais, que começa com Tiago, Tiago, 1ª, 2ª, 3ª João, 1ª e 2ª Pedro, Tiago, Pedro e Judas. Então são as epístolas gerais, que são 7 livros, as epístolas gerais. Depois das epístolas gerais vem os livros, o livro profético, que é um só, que é o livro do Apocalipse, e assim a Bíblia é dividida, no Velho Testamento 39 livros e o Novo Testamento 27 livros, assim é dividido. A Bíblia, amados irmãos, ela é chamada de cânon, o cânon do Velho Testamento e o cânon do Novo Testamento. O que é um cânon? O cânon é uma palavra também grega, que significa medida exata. Medida exata. Então, a Bíblia, para chegar a esta configuração que nós temos aqui, foram muitos anos de estudos, de pesquisa, para chegar a forma como ela está. Os livros
eram soltos, eram separados. Então foi uma pesquisa enorme até chegar a esta organização. E alguns falam assim: ah, pastor, mas a Bíblia dos evangélicos é diferente da Bíblia da Igreja Católica. Não, ela não é diferente. A Bíblia que nós usamos aqui nas igrejas evangélicas protestantes é a mesma Bíblia da Igreja Católica. O diferencial é que a Bíblia da Igreja Católica tem uns livros a mais. Esses livros a mais, eles são chamados de livros apócrifos. Então surge-se a pergunta: por que a igreja protestante não tem no seu livro, na Bíblia, os livros apócrifos como tem na Bíblia da Igreja Católica? É muito simples. É que uma certa vez, amados irmãos, em Alexandria, foi convocado alguns rabinos. Foram 70 rabinos o quê? Judeus. E a ordem é que esses 70, que era chamado de Septuaginta, esses 70, eles tinham o trabalho, a responsabilidade de definir o que ia aceitar como inspirado e aquilo que não seria inspirado, porque na época tinha muitos livros. Tinham pessoas que escreviam um livro e usavam o nome de uma pessoa para dar validade àquele livro, né? Mas não foi aquela pessoa que escreveu. Eles apenas usavam o nome para dar valor. Então, por isso, a Septuaginta separou e concluiu, através da Septuaginta, que eles eram rabinos judeus, que esse livro que nós temos, esses é que são realmente escritos pelos homens, né, autorizados pela a tradição judaica. Nós evangélicos protestantes, nós seguimos então a orientação da Septuaginta. A Igreja Católica, né, como ela sempre trabalhou essa organização do cânon, em vez da Igreja Católica seguir a orientação da Septuaginta, que são os rabinos judeus que definiram, ela preferiu seguir a orientação do padre Jerônimo. O Jerônimo organizou esse cânon e Jerônimo colocou então os livros apócrifos que não eram aceitos, reconhecidos pela Septuaginta como inspirados. A Igreja Católica, ao invés de ficar com a Septuaginta, ficou então com o cânon de Jerônimo, né? Então, esses livros, aí fala assim: ah, mas pastor, mas esses livros apócrifos, ele tem algum valor? Tem. Do ponto de vista histórico, documental, tem. Mas tem nos livros apócrifos algumas incongruências, né, com o restante da harmonia das Escrituras. Então, por isso a igreja protestante, ela segue a Septuaginta e a Igreja Católica segue o cânon feito pelo padre Jerônimo. Então, eu particularmente acredito, né, que a configuração da Septuaginta tem mais autoridade do que a feita por Jerônimo, né, porque ele fez sozinho, né, ele não é judeu, e quem tem maior autoridade de definir o que é a autoridade das Escrituras são os judeus, né, porque foram a eles que foram dadas as Escrituras. Então nós, os evangélicos, seguimos então a Septuaginta, né? Então é esse cânon, então é uma medida exata, de formas que prestou-se atenção em datas, né? Prestou-se atenção em aspectos históricos, se há contradição. Então nós não seguimos nós não temos no nosso cânon os livros apócrifos, porque tem vários problemas, incongruências, e nós então seguimos então a Septuaginta. Pois bem, irmãos, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, por quê? Porque ela é uma autoridade divina, como nós já vimos nos textos lá atrás, proféticos, né? Como disse: assim diz o Senhor,
quando Deus chega para os profetas e diz: escreve e põe num livro. Então não foi os profetas que quiseram inventar essas coisas, mas ela tem autoridade, é divina. A Bíblia, ela tem, amados irmãos, autoridade profética. Autoridade profética. Então por isso que nós congregacionais, nós não seguimos qualquer outra profecia. Nós não reconhecemos outra profecia. Nós só cremos e só aceitamos as profecias escritas pelos profetas, porque foi fechado o cano, a medida exata ela foi fechada. Então é muito perigoso o cristão ficar ouvindo profecias outras, porque foi fechado. Deus usou esses 40 e Deus então nos entregou a sua palavra, e é ela que é autoridade para que a igreja siga até a conclusão de tudo aquilo que Deus tem preparado, do ponto de vista escatológico, para os fins das coisas, Então a igreja segue os ensinos proféticos até a volta do Senhor Jesus e tudo aquilo que vai se dar em decorrência da volta de Jesus, que são os aspectos escatológicos, que não é isso que nós propomos estudar aqui, não é escatologia, mas algum dia, quem sabe, como vai entrar aqui e estudar um pouco sobre a escatologia, que são as doutrinas das últimas coisas. Então, nós seguimos a Bíblia, ela é uma autoridade profética. Ela também, amados irmãos, é uma autoridade confiável. A Bíblia é o livro mais pesquisado do mundo, é o maior livro, é o livro mais lido do mundo, é o livro também mais perseguido do mundo. Nenhum outro livro foi perseguido igual à Bíblia Sagrada, pesquisado por ateus, arqueólogos, de todos os jeitos, com o objetivo de desacreditar, desautorizar as Escrituras Sagradas, mas nunca, jamais, nenhum cientista, pesquisador, seja eles arqueólogo, seja estudiosos de línguas antigas, como a Bíblia, ninguém jamais conseguiu desautorizar as Escrituras. E cada dia mais, nós estamos vivendo um momento único, especial. A gente vê as Escrituras se cumprindo de forma literal, precisa, na história da humanidade, da sociedade. Então é um livro de autoridade confiável, porque ele é provado também cientificamente, do ponto de vista arqueológico, histórico. Ele é um livro que tem sido comprovado dia após dia, através das fontes científicas e arqueológicas. Então ela é uma autoridade confiável, é uma autoridade também reconhecida. É uma autoridade reconhecida. Hoje, os cursos de teologia, sejam eles bacharelados, pós-graduação, mestrados, doutorado, pós-doutorado, são cursos hoje reconhecidos pela Secretaria de Educação do país, de todo o mundo, do MEC, os órgãos de educação do Brasil, de todo mundo reconhece esses cursos, de bacharelado, pós, mestrando, doutorado, como ciência reconhecida. Então todo mundo reconhece as Escrituras como uma autoridade reconhecida. Não por isso que os cursos de teologia em seus vários níveis, como nós aqui já citamos, têm o reconhecimento das secretarias de educação de todo o mundo. Então ela é uma ciência hoje reconhecida, a autoridade reconhecida. Então, amados, nós estamos chegando ao final aqui, do nosso estudo de hoje, como nós falamos. Hoje nós estamos vendo a parte de introdução a respeito das Escrituras, que não dá para estudar sobre a Bíblia num estudo só. Então, por isso nós vamos estar aqui uma série de estudos, que pode ir meses aqui, só sobre Bíblia,
No seminário, quando a gente faz teologia, a gente estuda bibliologia, que é o que nós estamos vendo aqui, na nossa aula aqui, que vai até longo aqui. Nós vamos estar estudando aqui nos domingos, 9 horas da manhã, e nas quartas-feiras, sobre esse assunto, sobre Bíblia, e eu espero que os irmãos estejam comigo aí, acompanhando. Então, nós queremos então concluir, amados, que através dos séculos, Deus tem preservado a sua palavra para que a humanidade conheça toda a verdade sobre o seu passado, porque senão a gente não saberia, toda a verdade sobre o seu presente. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo aí uma pandemia, e eu vejo aí um tanto de crente aí também assustado. Eu acho que a gente tem medo e tal, porque a gente fica com medo de pegar a doença, né? Aí, claro que todo mundo tem medo de ficar doente, todo mundo, mas a gente tem visto o crente assustado. Eu acho que não era para crente ficar assustado. Por que eu acho que não é para o crente ficar assustado? Porque os crentes estão cansados de ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala como é que seria o tempo presente. O que nós estamos vivendo hoje, amados irmãos, no mundo, são coisas que a palavra de Deus já cansou de falar, de dizer, e deveriam os crentes estarem, de fato, era muito alegre, sabendo que a palavra de Deus está se cumprindo direitinho, e que está chegando o grande dia da vitória do nosso grande rei. E qual é uma das grandes vitórias do nosso rei? A grande vitória do nosso rei Jesus Cristo, amados irmãos, é uma das mais altas glórias de Jesus. Sabe qual é uma das mais altas glórias de Jesus? E eu até penso que, do ponto de vista humano, é a mais alta glória de Jesus. A mais alta glória de Jesus é a sua volta. É a mais alta exaltação, é a mais alta exaltação de Cristo, é a sua volta. Então Jesus foi exaltado quando ele ressuscitou, Jesus foi exaltado quando ele foi assunto ao céu, mas a maior de toda exaltação é quando ele vai voltar. Então a igreja deveria estar se regozijando em saber que se aproxima este grande dia da vitória do nosso Rei Jesus. Está registrado nas Escrituras, e as coisas que estariam acontecendo previamente a esse grande momento da volta de Jesus. Então, mas a Bíblia registra o passado da humanidade, a Bíblia registra o presente da humanidade, e a Bíblia registra o futuro da humanidade. Aí a escatologia, nós não vamos estudar isso aqui agora, né? Não é esse o nosso objetivo, mas a Bíblia registra o que vai ser, o futuro de todas as coisas, né? Que a gente fala assim, mas aí o mundo vai ter uma guerra aí, os homens vão usar ogivas nucleares, vai acabar com tudo. A Bíblia, amados irmãos, registra esperança para a terra, registra esperança para a humanidade. A Bíblia registra que a história da humanidade está no controle absoluto de Deus em Cristo Jesus, e que a gente não precisa ficar preocupado com as ogivas nucleares, dos homens, porque quem tem o controle de todas as coisas é Jesus. Está registrado nas Escrituras. Então é por meio dela, das Escrituras, que conhecemos a dimensão do amor de Deus por nós. Então nós só vamos saber o tamanho, a riqueza, a largura, o aprofundamento do amor de Deus, a gente só sabe porque está registrado nas Escrituras. A gente lembra da fala de Paulo, aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sem se falar do texto clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso está registrado nas Escrituras. Você não encontra isso em lugar nenhum, em nenhum outro lugar.
É nas Escrituras que nós conhecemos que Deus ama a humanidade de tal maneira que deu até o Filho para ser sacrificado, o sacrifício que era nosso, né, que a gente deveria cumprir, porque Deus é um Deus justo, mas o Filho vai lá e cumpre a justiça de Deus por meio da cruz, em nosso lugar. Só a Bíblia tem isso, irmãos. Nenhum outro livro tem isso, que Deus em Cristo paga a nossa dívida, o nosso pecado ali na cruz. Só as Escrituras têm isso. Então vale a pena a gente estudar este livro sagrado. E é isso que nós estamos propondo fazer nesses dias aqui, no domingo às 9 horas e quarta-feira, estudar a respeito deste livro sagrado. Deus abençoe então, muito obrigado, porque eu estou vendo que tem muita gente aí nos acompanhando neste estudo de hoje, e eu espero que vai crescendo esse número de pessoas que vem comigo, aqui aos domingos e na quarta-feira, às 19h30, vem comigo estudar esse livro glorioso, que é as Escrituras, a bibliologia prática aqui na live da IEC do Jardim Cruzeiro. Deus abençoe, eu preciso terminar um pouco antes, porque o MIG entra 10 horas, eles usam aqui o meu equipamento, e eu preciso dar um tempo aqui para eles organizar ali. Então que Deus abençoe, à noite nós estaremos aqui com a nossa live, às 19h30, nosso culto, e a gente conta aí com todos os amados aí nos acompanhando, e participando aí no seu lar também, na sua casa, do culto e louvando a Deus conosco, amém? Lembrando que terça-feira o pastor Osvaldo, pastor missionário lá em Portugal, foi presidente aqui da União das Igrejas Congregacionais do Brasil, pastor Osvaldo, ele vai estar trazendo a palavra de Deus às 19h30, na terça-feira o pastor Osvaldo, missionário lá em Portugal, vai estar trazendo a palavra de Deus para nós, e a gente conta com a presença de todos vocês na terça-feira. Que Deus abençoe, e quarta-feira a gente continua com esse estudo, e a gente conta aí com a sua presença. Deus abençoe então a todos. Muito obrigado.